Querido Deus, que está no céu, santificado seja o teu nome. Amém. Querido Pai, nesse momento estamos aqui, Senhor, de joelho dobrado na tua presença, para louvar e agradecer o teu santo nome. Amém. Querido Deus, queremos entregar em tuas mãos agora, a estudar a tua palavra, Senhor. O Senhor nos dê sabedoria, o Senhor nos dê entendimento. Esteja também com o professor dessa noite, Senhor, que ele seja usado pelo Senhor. Amém. Que essa palavra venha de encontro com a nossa necessidade e possamos colocar em prática na nossa vida diária, Senhor. Amém. Abençoe as pessoas que estão nos visitando. Amém. E guarde cada um em teus braços, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom, né? Mais uma noite. Nós estamos aqui em nome de Jesus, né? Amém. Para estudar a palavra do Senhor. Também é um momento especial também de dizer, né? Que todos sejam bem-vindos à nossa igreja e também aqui, né? No canal do irmão. Nós estudar aqui a Bíblia junto, aprender, crescer junto. E um dia, quem sabe, encontrar algum aqui, né? Que está assistindo e lá no céu junto conosco. Já pensou? Amém. Eu vi a mensagem que o irmão gravou, o irmão colocou no YouTube, eu estou aqui no céu junto com vocês. Amém. Pensou? Não é impossível, né? Isso pode acontecer, né? É só entregar o coração a Deus, a Jesus, e o mais tudo ele vai fazer. Amém? Amém. O título dessa noite é Comunhão e Fidelidade. É interessante, né? Para poder há uma fidelidade, precisa de comunhão. E quando verdadeiramente há uma comunhão ali, tem que haver então uma fidelidade. Não tem como haver uma comunhão e não ter fidelidade. Ela não tem como dizer, eu tenho comunhão, e deixar a fidelidade fora. Não tem como. Eu digo assim por causa de Deus e de Jesus. Mas antes de nós entrar aqui, mais uma vez eu gostaria que nós fazer uma oração e pedir mais uma vez o auxílio do Espírito Santo. Do jeito que você está, feche seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, nesse momento especial, clamamos o poder do Espírito Santo que nos ajuda nessa noite. Amém. Compreender um pouquinho sobre comunhão e fidelidade. Amém. É só através do Espírito Santo, da Tua Palavra, que nós possamos compreender e colocar em prática na nossa vida. Amém. Ajuda nós aqui na igreja, que estamos reunidos, e ajuda também aquelas pessoas que estão aqui no YouTube, também assistindo e ouvindo um pouquinho essa mensagem, que também possa ser alcançada pelo Senhor. Amém. Te pedimos essa bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como que Deus tem cuidado do seu povo hoje aqui na terra? Como que Deus ele cuida? É bem interessante o cuidado de Deus aqui. Apesar que o ser humano não é fiel, conforme deveria ser fiel, mas Deus ele é fiel. E é interessante que nós cobramos de Deus a fidelidade, não é verdade? Nós cobramos dele. E ele só está nos observando. Nossa, eu estou observando você. Mas acontece qualquer coisa do santo, o santo já ora, já clama a Deus e já fica pensando ali, Deus é fiel. E como que Deus está cuidando do seu povo? Eu achei aqui na Bíblia algo bem interessante sobre o amor de Deus e a fidelidade, o carinho que Deus tem com o povo. Como que Ele pode cuidar? E olha o carinho que Deus tem com a pregação do Evangelho. Eu achei muito bonito. Está lá em 1 Coríntios, abre sua Bíblia. Confere o carinho que Deus tem com o seu povo. 1 Coríntios, capítulo 9, e o versículo 14. Chave? Olha lá o que Deus diz. Assim ordenou também o Senhor
aos que pregam o Evangelho, que vivem do Evangelho. Amém? Muitos falam sobre os dízimos, né? E hoje a gente pode ver que os dízimos, as pessoas devolvendo, a gente percebe muito aí por fora a maneira que está sendo usado os dízimos. Eu sou uma testemunha porque eu conheço um verdadeiro pastor que ele entregou a sua vida ao Evangelho. E ele viveu do Evangelho. Hoje ele é aposentado. E alguns anos atrás, ele chegou e me falou sobre dízimos, oferta, e ele um dia ele falou para mim: Sandro, eu sou um pastor. Eu aprendi que eu devo viver só do Evangelho. Eu não posso ter comércio nenhum, porque a palavra de Deus orienta. Eu, como pastor, eu preciso viver só do Evangelho. E aqui entra a fidelidade com os dízimos de Deus. Não pode ter nada. E isso é interessante porque tira o foco da pregação do Evangelho se tivesse outra coisa para se envolver. Então, os que vivem dos dízimos precisa então pregar o Evangelho e ser feliz. Eu achei super interessante porque aqui Deus, ele chama com autoridade aquela pessoa que tem o dízimo. Olha, se você usa os dízimos, então usa só para pregar o Evangelho e você pode viver. Esse é um carinho muito especial que Deus tem com a pregação do Evangelho. E por isso que é chamada a atenção de todos os seres humanos sobre a fidelidade que Deus quer. E nós entendemos também que a fidelidade a Deus também não é só através dos dízimos e das ofertas. Oferta é uma gratidão. Dízimo pertence a Deus. Pertence a Ele. E diz assim, a base da comunhão é o tempo que se dedica ao estudo da palavra de Deus e à oração. Olha só, a comunhão. Aqui diz o seguinte: também nessa comunhão deve ser diária e a primeira atividade do dia. E aqui diz assim: ajuda muito definir o mesmo local e horário. Essa comunhão, ela precisa ter todos os dias e precisa ter um horário. Eu, quando estava vendo aqui esse estudo, esse guia, eu fiquei pensando, a gente querendo ou não, a gente consegue observar ao nosso redor. Quantas pessoas precisavam hoje levar um puxãozinho de orelha para estar na casa do Senhor? Né? Quantos? Mas só que nós entendemos também que no céu ninguém vai entrar puxado num fio de cabelo. Né? E essa comunhão do cristão, ele precisa ter aqui o quê? Precisa ser definido. E a nossa igreja, ela tem os dias definidos também. Aqui estou dizendo igreja, junto. Mas nós temos que ter em casa também um momento definido, um horário, e aquele horário tem que ser sagrado. Quando pode fazer com a família, quando deve fazer com a família, e se não faz com a família, faz sozinho, fecha o seu quarto, e ali você tem uma comunhão com Deus. E quando há comunhão com Deus, há também a fidelidade a Deus. E aqui também fala assim, pode usar também a lição da escola sabatina como base, e claro, a Bíblia. E também fala aqui o seguinte: precisa ser orado antes
e orar também no final. E também fala aqui que precisa interceder pelas pessoas. Precisa. Aqui também chega um ponto muito interessante. Vocês conhecem, né, aquela história daquela mulher cananeia que estava com sua filha muito doente, que correu ao encontro de Jesus? Que lição, né, que Jesus deu àquela mulher, para poder aquela mulher receber a bênção. Eu fiquei pensando aqui, muitas vezes nós queremos também interceder pelas pessoas que estão doentes, mas às vezes nós chegamos igual aquela mulher cananeia na presença de Deus. E é muito triste porque as pessoas pedem, por favor, ore por minha família, por favor, ore por isso. Nós temos um grupo do WhatsApp que volta e meia aparece ali, né, pessoas desesperadas pedindo oração. Aí vai eu lá, o santo, tudo atravessado, cheio de pecado, de qualquer jeito, vou lá e falo, ó Senhor meu Deus, ajuda essa pessoa aqui que está precisando de oração. Eu me torno igual aquela mulher cananeia. Então nós precisamos ter comunhão com Deus, fidelidade, para que nós possamos interceder, porque é preocupante, sabe, irmão? A gente orar e não ter certeza que o nosso Deus está ouvindo a nossa oração. É muito preocupante. Mas quando a gente faz isso, uma comunhão com Deus, pratica a fidelidade, essa comunhão, ela é uma comunhão que ela vai trazer paz. Não importa o resultado da oração. Não importa, sabia? Um exemplo. Você ora para uma pessoa não morrer, certo? Se clama, chora, e aquela pessoa morre. E daí? Você vai chegar a dizer para o teu Deus assim, para o nosso Deus, que é o nosso Criador, e dizer, poxa vida, eu orei, o senhor morreu. Sabe, irmão, não importa daí, sabe por quê? Porque Deus pode ressuscitar no último dia e levar ao céu. Naquele momento difícil, Ele pode te dar paz, porque a oração foi totalmente ao contrário do que você pediu. Ele pode te colocar uma paz no teu coração. Por mais que deu errado, você pode levantar a cabeça e sorrir, com um sorriso no rosto, abraçar aqueles que de repente ficaram lutados. Mas isso é só a comunhão e a fidelidade que podem trazer um benefício para a mente do cristão. Aqui fala assim, que importante conselho o apóstolo Paulo nos dá para desenvolvermos uma vida espiritual forte. 1 Tessalonicenses 5, versículo 17. Aquele que achar, eu peço por gentileza para Orar sem cessar. Hã? Orar sem cessar. Amém. Orar sem cessar. E agora, como faz para orar sem cessar? Paulo também tem que estar lá ajoelhado? Não precisa, né? Que bom que Deus não cobra dessa forma. Orar sem cessar é ter sempre a mente com gratidão, com louvor, o coração também. Por mais que as coisas estão difíceis, mas o cristão que ora sem cessar é algo incrível. O coração dele sempre tem ali algo especial, a mente sempre tem. A mente do cristão é bem diferente do que a mente de uma pessoa que está ali com Deus. A mente do cristão é assim, quando alguém pisa no teu pé, a mente do ímpio, quando alguém pisa no teu pé, a primeira coisa é querer dar um tapa. A mente do cristão, quando alguém pisa no teu pé, a primeira coisa é você abraça ele e fala, não foi nada, não, por mais que esteja doendo. Não que você esteja mentindo, não. É que porque você tem a mente do cristão e se comporta como um cristão. De acordo com Hebreus 11, versículo 6, o que é importante ter ao orarmos? O que é importante ter ao orarmos? Hebreus 11, versículo 6.
De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torne galardoador dos que buscam. Exato. Olha só. Precisa orar com fé. Porque se orar sem, aqui fala assim, orar sem fé é impossível agradar a Deus. Orar com fé. Aqui é algo especial porque Deus ele quer trabalhar, e Ele precisa trabalhar, Ele vai trabalhar com aquelas pessoas que vão se salvar dessa forma, orar com fé. Não importa o resultado, porque Ele pode todas as coisas. E dessa maneira que a gente entrega, às vezes, o maior problema nas mãos de Deus, Ele resolve. Em nome de quem devemos sempre orar, pedindo e agradecendo. Efésios 5, versículo 20. Em nome de Jesus. A gente tem ouvido muita oração, uma oração reta, uma oração com toda a súplica ao Deus verdadeiro, mas quando chega no final da oração, existe uma palavra-chave, que é o divisor. Precisa ser feito. Você pode fazer uma oração de 1 hora orando, mas se você não tem aquela palavra-chave, a tua oração vai ficar, vamos dizer assim, de lado. Tem que ser feita em nome de Jesus. Eu tenho ouvido muitas orações intercedendo, vamos dizer assim, oração bonita, né? Vamos dizer. Mas quando chega no final, a senha não bate. Daí o que acontece? Não dá para fazer o Pix. Tem que ser feito, irmão, em nome de Jesus. Eu falo assim, porque eu já ouvi na nossa igreja. E isso precisa ser corrigido. Tem que fazer em nome do Senhor Jesus. Tem um livro de Ellen White que fala, quando a gente faz uma oração e fala em nome de Jesus, Satanás estremece e sai longe. Quando se fala em nome do Senhor Jesus. E a oração precisa ser falada dessa maneira. Precisa ser orada. Aqui diz assim, podemos orar em todos os lugares, mas como Deus chama o lugar onde todos podem orar. Isaías 56, versículo 7. Também eu os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Amém. É a casa de oração. Me diz uma coisa, onde fica a casa de oração de nosso Deus? Aqui na igreja. Amém. Aqui é a casa de oração, a casa do nosso Deus, onde Deus está aqui, Jesus, os anjos, trabalhando na mente e no coração das pessoas, para se prepararem, para sair desse lugar. Então é aqui, é a casa de oração, a casa de Deus. Além de orarmos, o que mais devemos fazer na igreja? Deuteronômio 12, versículo 11. O que mais devemos fazer? Deuteronômio 12, versículo 11. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor, o seu Deus, para lhe fazer e habitar no seu nome. E esse lugar farei chegar tudo o que vós ordeis, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, oferta, as vossas mãos, toda escolha dos vossos votos, feito ao Senhor. Amém. Então aqui é o lugar, né, de trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu fiquei pensando seriamente, como a tecnologia está aumentando, está evoluindo cada vez mais, né? Eu não posso dizer se é certo ou se é errado, que cada um pensa de uma maneira, né? Mas aqui está falando que era para trazer na casa do Senhor.
A gente vê aí as pessoas dando dízimo, oferta, tudo online, tudo mais fácil. Ajudar meu dízimo hoje, online, não vou na igreja. Sabe? E agora? Como faz? Eu prefiro trazer na igreja. Porque na igreja é onde a gente tem comunhão, como Jesus está falando, onde Ele aceita as nossas orações, sacrifício, trazendo a igreja. É o que é bíblico e aqui será a palavra do Senhor, é a palavra do Senhor. Aqui fala assim, podemos utilizar o dízimo como desejamos? Levítico 27, versículo 30. Será que podemos usar conforme desejamos? Levítico 27, versículo 30. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Exato. Aqui fala assim que os dízimos pertencem a Deus e devemos entregá-lo fiel e completamente na igreja. Então precisa ser entregado os dízimos na igreja. Nós não podemos fazer absolutamente nada. Que exemplo importante Abraão nos deu e como Jesus confirmou esta prática. Eu gostaria que uma abrisse Gênesis 14, 18 a 20 e outra em Mateus 23, 23. Quem achou Gênesis, primeiro pode ler. Gênesis 14, versículo 18 e 20. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Amém. O Gênesis 14, 18 e 20. Isso foi o que leu? Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do mel e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Pessoal, bem interessante aqui, né? Devolver os dízimos, as ofertas e ser misericordioso, né? Devemos dar os dízimos e ser misericordioso por tudo que Deus fez, né? E aqui eles fizeram aqui, estavam mudando, né? Mas eles não praticavam o amor, a justiça. Então muitas coisas precisam ser trabalhadas, né? Que muitos entregam o dízimo, mas erram outra coisa. Às vezes fazem todas as coisas certas, mas também não faz o dízimo certo, né? E aqui Deus está enxugando aqui, dizendo que todas as coisas têm que ser alinhadas, conforme a palavra de Deus. E ser grato, aqui como Abraão foi grato, né? Depois de uma batalha grande daquela, né? Ali ele foi abençoado, e da mesma forma que foi abençoado, ele também foi misericordioso e devolveu ali os dízimos e as ofertas dele. E assim deve ser o cristão, né? Eu penso muito do lado da vida espiritual também, não só material aqui em dízimo. A gente tem que ser muito misericordioso, porque Deus ele tem amado o seu povo de uma tal forma, né, que todo mundo sabe que ele se entregou na cruz. Então não é só a prática dos dízimos e de oferta, a prática também é de ir levar a mensagem e falar assim para o próximo: Jesus me salvou. Uma vez foi até interessante que um bom tempo atrás eu falei o que aconteceu.
quando meus 2 gêmeos eram pequenininhos, tinham aí uns 5 anos, 4, 5 anos. Aí um estava conversando com o outro ali, né, brincando ali. Daqui a pouco eles pegaram e começaram a brincar de pregar, né, um pro outro. Né. Ah, mas tinha que pregar na igreja, não sei o quê. Brincando, né, eu lá trabalhando, só observando os dois. E olha só o que eles estavam falando um com o outro. Aí um chegou assim e falou pro outro: e daí, como que você parou de beber? Aí um falou pro outro assim: ah, Jesus me salvou, né? Eu era bêbado, era drogado, me separei, né? Então Jesus me salvou e eu agora estou na igreja por isso, né? Então Jesus me tocou. Eles brincando, sabe? Mas eu pensei assim, é uma realidade. Quantas pessoas Jesus já salvou do vício, das drogas, separação? E por que as pessoas não vão e não falam? E aquilo me chamou a atenção, acho que nunca vou esquecer aquilo, sabe? Foi um sermão que eles estavam brincando, mas uma realidade. Então tudo que Jesus fez na minha vida, eu preciso falar para as pessoas também. É um ato de fidelidade a Deus. É o 7, né? Que exemplos importantes Abraão nos deu e como Jesus confirmou. É o 8, sim. Em que área importante Cornélio nos deixou? Nos deixou um nobre exemplo. Atos 10, versículo 4. Cornélio, esse fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Viu só? Já pensou? Uma oração sincera, né? Que exemplo! Que exemplo! Comunhão, fidelidade e bondade. É o que nós precisamos buscar. E isso é só através do comunhão e fidelidade a Deus. De acordo com a Bíblia, como devemos ofertar? 1 Coríntios 16, versículo 1 e 3. Como, de acordo com a Bíblia, como devemos ofertar? 1 Coríntios 16, versículo de 1 a 3. Quem achou? Pode. 1 Coríntios, né? Isso. 1 Coríntios 16, versículo 1 a 3. Paulo, chamando o apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos com todos os que em todo o lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Não é? Não? É isso aqui, ó. Quanto a coleta para os santos, É o fazei 16. também como ordenei as igrejas de Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós comete parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coleta quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Desculpa, não tinha. Então, as ofertas ela precisa ser o quê? Planejada. Uma oferta estabelecendo uma porcentagem conforme a sua renda. Interessante aqui que tudo é planejado, né? Como o dízimo é planejado, as ofertas também tem que ser. Eu acho interessante a maneira que uma vez me falaram, né? Falaram assim para mim: a oferta não é você vir na igreja e, sabe uma coisa, eu vou dar tanto de oferta. E no outro culto, você está vindo na igreja, peraí, acho que eu tenho tanto aqui, eu vou dar tanto de oferta. A oferta precisa ser planejada. Quem tem um salário fixo aí já pode até separar. Falar assim: eu tenho tantos dias de culto, então minha oferta vai ser isso aqui. Quando for sábado na igreja,
é essa oferta, quando for domingo essa oferta, quando for na quarta-feira essa oferta. Ela precisa ser planejada. Que promessa maravilhosa Deus faz a quem é fiel. Malaquias 3,10, é bem conhecido, né, esse versículo. Né? Qual é a promessa que Deus faz? Trazei todos os dízimos na casa do Senhor, tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Amém? É uma promessa de Deus, né? Não é a promessa de um pastor, né? Não é a promessa de Deus, do Todo-Poderoso. E ele ainda fala, né? Fazer prova de mim. Pode fazer prova de mim. Só que é a questão. Mais uma vez eu digo, posso dizer, às vezes nós queremos que Deus seja fiel, mas nós não somos fiel. É que nós queremos que Deus prove, mas nós não temos condições de estar assim perante Deus. Deus vai provar você então, sabe? Então é muito sério o tal da fidelidade ao Senhor. Fidelidade ao Senhor é tudo, não é metade. Ser fiel ao Senhor não é só os dízimos, precisa ser nas ofertas. Fidelidade ao Senhor também é na pregação do Evangelho. Ser fiel ao Senhor também é viver a pregação do Evangelho. Que às vezes muitos falam, mas não vivem. Sabia? Ser fiel ao Senhor é algo bem sublime. Ser fiel ao Senhor naquele momento que alguém machuca mesmo. Ser fiel ao Senhor. Eu estava fazendo o pôr do sol agora esses dias. Eu estava falando sobre o amor de Jesus. Mas e como a gente pode desenvolver o amor de Jesus? Como pode desenvolver o amor? Eu dei um exemplo de um casal. Como que a gente pode desenvolver um amor? Para desenvolver um amor você precisa ali de ter, vamos dizer, dinheiro, carro do tanque cheio, mesa farta, dinheiro à vontade para comprar uma roupa e ir para o shopping, lá no shopping, e dizer, meu amor, onde você quer ir hoje? Né? Desenvolvendo o amor. Desenvolve o amor assim, não desenvolve, irmãos. Se chegar para a tua esposa e dizer, eu tenho tudo isso aqui para você, não desenvolve o amor? Tanque cheio de dinheiro, pode comprar roupa, sapatos que quiser. Sabe quando os olhos dela começam a encher de coraçãozinho sem olhar para você? Desenvolvendo o amor. Outra história é assim, ó. Como pode desenvolver o amor? Um amor verdadeiro. Um amor daquele que te tira lágrimas dos olhos. Como que pode desenvolver? O amor mais verdadeiro que se é desenvolvido é quando se olha para um lado, não tem nada. Olha para o outro lado, também não tem nada. Tua esposa olha para você e fala assim, não tem nada. Ambos olham para os lados, nada. De repente um olha para o outro e se abraça. Ali está o amor verdadeiro. Ali está um amor forte, que não desiste, por mais que você não tenha nada, ou ele ou ela, desenvolve um amor forte. E esse amor forte foi assim que Jesus fez. Lá na cruz ele não tinha nada. Lá eles queriam crucificar, machucar, ferir Jesus de todo quanto é tipo, mas o amor permaneceu. Baixos de lágrimas e de sangue. É o único amor verdadeiro que alguém pode presenciar nesses momentos. Por incrível que pareça, só assim que é desenvolvido o amor verdadeiro. Que Deus abençoe a nossa família, que Deus abençoe cada um de nós, que nós possamos desenvolver a comunhão e a fidelidade, em nome de Jesus. Amém?
Convido os irmãos para ficar em pé. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, nós queremos ser fiel, Senhor, Pai. Amém. Nós temos o desejo no nosso coração, na nossa mente, de ser fiel a Ti, mas nós pedimos o perdão dos nossos pecados, o perdão das nossas falhas, mas nós clamamos a Ti, Pai, pelo poder do Teu Santo Espírito, Pai, que vem estar na nossa mente, no nosso coração, a Tua mensagem escrita, que a Bíblia também esteja na nossa mente, no nosso coração, para que nós possamos ser fiel ao Senhor, Pai. Amém. Por favor, nos ajude, Pai. Amém. Te pedimos uma bênção especial, Pai, a cada um que nessa noite não pôde estar aqui. O Senhor conhece os desafios, as dificuldades de cada um, mas nós nessa noite, Pai, com perdão dos nossos pecados, nossas falhas, nós queremos interceder a cada uma dessas pessoas, Pai. Que essas pessoas possam ser tocadas pelo Espírito Santo, entender sobre a comunhão e fidelidade a Ti, também em adoração, Pai. Amém. Por favor, Pai, pedimos ao Senhor essa bênção a cada um deles. E também, Pai, para os enfermos que estão fisicamente. O Senhor conhece o nosso grupo de WhatsApp, cada pessoa que está enferma ali. E nessa noite, Pai, queremos entregar no Teu santo altar cada uma dessas pessoas. Amém. Por favor, Pai, esteja com cada uma delas. Amém. Essa semana também que já se iniciou, Pai, clamamos a Ti, que o Senhor nos ajude durante essa semana. Por favor, Pai, te pedimos a Tua bênção, a Tua paz, a Tua proteção. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite a todos, uma boa semana. Deus abençoe. Amém.